Boa noite, senhor presidente. Através da sua pessoa, cumprimento a mesa, cumprimento ao público presente, ao soldado Wenes, né, que nos faz presente hoje mais uma vez, né? E também a Gisele, né, Gisele? Muito bom te ver aqui juntamente com a gente, ao qual a gente já tem feito um trabalho junto, né? Ao longo ali da assistência social, você sempre nos apoiando ali com o Ebenezer, né? A gente tem um laço, além desse laço, vamos dizer assim, administrativo e político, nós temos uma amizade que a gente é bom sempre preservar, né? E também aqui saudar e parabenizar os professores, né, pelo seu dia, no dia de amanhã, né? Ao qual é uma classe que tem aí, principalmente na classe estadual, tenho lutado e buscado os seus direitos, suas conquistas, né? Minha esposa também, a Solange, foi professora municipal aqui de Juína por mais de 10 anos. A gente sabe do esforço, né? E eu, como marido, eu presenciei muitas vezes essas dificuldades ali para estar lecionando, para estar educando, e muitas vezes ela alcançou um período até um pouco mais brando, né? Ao qual ainda se havia um pouco de respeito pelo professor, né? Hoje as coisas estão bem mais avançadas, né? E a gente vê que o professor hoje ele não tem mais aquele, não que não se seja dado, mas é que se perdeu um pouco ao longo aí dos anos, né? Com os avanços, né, da humanidade aí, com a modernidade, o respeito pelo professor. Eu lembro que quando eu era ainda guri, eu apanhava de palmatória na mão na escola, né? Isso não me fez mal nenhum, pelo contrário, me fez muito bem, né? Então, eu acho que hoje o professor, ele, né, é um segundo pai, né, embora muitas vezes não seja valorizado como se deve. E aqui a Gisele também, nas suas palavras, aí como presidente do Conselho Municipal aí das Mulheres, né? A gente agora também estou como presidente do COMAD, do Conselho Municipal sobre Drogas, e a gente tem que lutar mesmo, né, Gisele, para estar implantando no município, fazendo esses movimentos, né? Nem você voltada para a mulher, ao qual eu vou estar contando aqui, até estava trocando umas figurinhas aqui com a vereadora Ivani, para ela estar me ajudando também com ideias, né? Conto com a tua ajuda também, para a gente estar tentando fazer alguma coisa nas ações sobre drogas também em Juína, com panfletagem, né? Com várias outras ações no município, né? Principalmente na prevenção também, né? Para que nossos jovens não se percam aí no mundo das drogas. Então a gente vai estar, conto com vocês, né? E estaremos aí agora com um empenho maior para estar tentando alertar os jovens, né? E a sociedade principalmente, né? Do perigo do que é as drogas, né? Principalmente a bebida lícita, né? A droga lícita, quer dizer, que é onde tudo se começa, porque o próprio pai, muitas das vezes, ele mesmo oferece o primeiro contato com a droga lícita, que é o álcool, né? Muitas das vezes é o próprio pai. Eu sei que o meu pai fazia isso comigo, né? E assim eu fiz também, até com meu filho, né? Eu dava uma chupetinha lá e pôr na boca dele, olha que bonitinho, né? Tomando já. Então, muitas vezes vem do berço. Aí muitas vezes, quando lá no futuro a gente vai pensar, poxa, o que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Mas ele não se recorda lá atrás, no início. Então essa é a minha mensagem. Desejo a todos uma ótima semana e que todos possam ter uma semana produtiva e uma boa noite.